Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti. Eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras aqui da Casa Museu Ema Clabin. Núcleo coordenado pela Ana Cristina Moltella, que também nos acompanha aqui essa manhã. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos. Hoje não estou de óculos. E estou com paletó amarelo. Então, hoje a gente tem uma alegria, né, de receber a palestra da curadora da exposição, junto ao Paulo Costa e também a Letícia, a Paula Nishida, para a palestra intitulada Quando São Paulo era Piratininga, Arqueologia Paulistana. Essa iniciativa ela integra o Plano Anual Casa Museu Ema Clabin 2026, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, com patrocínio do Quinto Andar e Google Cloud. A Casa Museu também conta com o apoio da Clabin S.A. Quero aproveitar e agradecer às intérpretes de Libras, Gabriela Martins, Juliana Gonçalves, sob a coordenação da Silvia Sato Acessibilidade, além da Bola de Meia Filmes, coordenado pelo Cris Galante. E no som, Geisiel, do Estúdio Loop, e o fotógrafo Júlio César. Apresento, então, a nossa querida palestrante, Paula Nishida, graduada em História pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado em Arqueologia pelo MAI da USP. Atuou na área de arqueologia pré-colonial, com ênfase em sambaquis, zooarqueologia, populações pescadoras-coletoras e antropologia marítima. Foi supervisora do Centro de Arqueologia de São Paulo entre 2010 e 2025. É uma alegria para a gente receber aqui hoje, Paula, ter a oportunidade de te escutar. A palavra é sua. Obrigada. Bom dia, novamente agradecer. Novamente agradecer e, de fato, me sinto muito querida aqui. De fato, me sinto muito querida aqui, fui muito bem recebida, então, muito obrigada pelas palavras. Eu preparei, né, uma apresentação para falar um pouco a ideia, junto com o Paulo, com a Letícia, a ideia dessa exposição. Né? O importante é que nós gostaríamos de falar dessa São Paulo inesperada, dessa São Paulo que está sob os nossos pés, que tem um monte de história para contar, né? E aí, então, nós preparamos essa apresentação com base no que está aqui na exposição. Eu sempre começo as minhas apresentações contando um causo, né? Quando eu era criança, eu lembro na escola os professores falarem assim: mas São Paulo não tem história, porque eu sempre falava que queria fazer história e tudo. Imagina, não dá dinheiro, São Paulo não tem história, está tudo destruído. E a gente acredita, né? Porque nós estamos ouvindo as pessoas que estão nos educando, né? Então, a gente cresce achando que São Paulo não tem história, mas algo dentro da gente não aceita isso. E quando eu fui fazer história, e é impressionante que dentro do meio acadêmico as pessoas também falam: São Paulo não dá para escavar, São Paulo não é possível, porque, de fato, gente, eu não culpo quem pensa isso, né? Porque, olha só, não sei se funciona aqui não, né? Mas, de fato, a gente olha e vê essa mancha cinza, né? Em específico, aqui, então, a gente tem um município com a sua grande parte da cidade cinza, mas nós temos aqui, então, 1/3 da cidade que é rural. Né? Pensar São Paulo rural, nesse lugar nós temos cachoeiras, tem trilhas, dá para fazer rafting, é uma São Paulo inesperada. E dentro desse universo da arqueologia, quando a gente pensa em potencial arqueológico, a gente pensa o quê? O potencial está nessa área rural, nessa área verde.
né, uma área que ainda tem territórios indígenas super importantes atuando na cidade, né? Então, é comum, dentro do meio acadêmico, nós pensarmos nesse lugar como área de potencial arqueológico. Só que nós temos 90 sítios arqueológicos na cidade, e esses 90 sítios estão saindo, gente, desse mar de prédios. Então, o que eu quero contar hoje assim, é que é possível, sim, fazer arqueologia, que tem método para a gente pensar a cidade, a arqueologia, no meio desse mar de prédios. Ou seja, existe arqueologia em São Paulo. E aí nós temos, né, eu estou fazendo só uma introdução, nós temos mecanismos jurídicos que garantem a pesquisa arqueológica na cidade. Então, nós temos a Lei Orgânica do Município, que tem um artigo específico falando em obras no centro da cidade que tem que ter arqueologia, e isso vem muito da batalha de arqueólogos e arqueólogas que estão trabalhando desde o início, do fim do século passado, início do século, meados do século XX, que batalharam para garantir, então, que determinados pontos da cidade tenham pesquisas arqueológicas. Então, a Lei Orgânica do Município, o artigo 197, indica a obrigação de obras de infraestrutura sejam acompanhadas por pesquisa arqueológica. Nós temos pesquisas acadêmicas também, que é por meio de universidades, pesquisas que ocorrem na cidade. Para falar a verdade, elas preferem escavar fora da cidade, né? Mas justamente porque ainda na academia se tem esse pensamento que não dá para fazer pesquisa na cidade, né? Nós temos as variadas instruções normativas do IPHAN para pensar que determinadas obras na cidade precisam ter acompanhamento arqueológico. Então, tem uma tipologia de obras que é obrigatório ter acompanhamento arqueológico para ter o licenciamento ambiental. E, no âmbito municipal, porque o IPHAN tem essa visão do todo, né? Só o órgão da prefeitura, um órgão do município que tem essa visão do micro, daquilo que é importante mesmo para a cidade. Então, dentro do Departamento do Patrimônio Histórico, tem também o conselho que estuda os tombamentos da cidade. Nós temos resoluções específicas para se pensar arqueologia na cidade. Então, nós conseguimos fazer 4 perímetros arqueológicos para a cidade, onde qualquer obra, qualquer coisa que se precise movimentar, abrir rua, tem que ter pesquisa arqueológica. Esses 4 perímetros são a Penha, a Liberdade, o Pari e o Centro Velho. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma ferramenta que se chama GeoSampa. É uma ferramenta da prefeitura com várias camadas de infraestrutura de ruas, de parques da cidade, e nós conseguimos colocar uma camada de arqueologia. Então, vocês podem ver aqui, nós temos 90 sítios arqueológicos. Eu acho que agora já deve ter mais, né? São 90 sítios. E aí, né, pensando na exposição, que nós pensamos em 3 eixos. São Paulo, né, gente? Não tem que... nossa trilha sonora. Então, nós pensamos em 3 eixos, né? O eixo pré-colonial, o eixo contato e o eixo colonial. Então, para dar início ao eixo pré-colonial, em vermelho, nós temos as urnas funerárias associadas aos povos originários. Essas urnas foram encontradas na virada do século
do 19 para o 20, como o Paulo falou, nós passamos, né, por esse crescimento enlouquecido da cidade, nós continuamos passando, né? E essas urnas foram encontradas durante a abertura dessas ruas, né? E essas urnas, elas são incríveis, né? Algumas urnas, elas são tão grandes e pesadas que precisam de 4, 5 pessoas para fazer a locomoção, isso com ela vazia. E elas são urnas funerárias porque era a forma como os povos originários tratavam a passagem, né? Assim como nós temos os nossos rituais de pôr num caixão, de pôr um terço. Os povos originários, então, tinham suas urnas com decorações e o que a gente chama de acompanhamento funerário. Então, a pessoa morria e ela era, às vezes, embalada em esteiras ou tecidos e colocados dentro dessa urna. E tem urnas grandes, pequenas, no Brasil todo, a gente pode encontrar, né? Nós temos aqui na exposição a representação que o Debré fez de um chefe coroado, né? Isso é uma liberdade que ele tomou, mas nós resolvemos colocar porque ele está acompanhando a descrição de vários das pessoas que encontravam e escreviam o que tinha dentro dessa urna, né? Então, em São Paulo não foi diferente, foram 6 urnas, tem no Brooklyn, tem aonde foi, hoje é o Shopping Eldorado, na Moca tem aonde é a antiga fábrica da Antártica, na Moca tem ainda mais umas 2 ou 3, no próprio cemitério Quarta Parada, no Belenzinho, foi encontrada uma urna, né? Então, essa São Paulo que tinha um contingente indígena absurdo, enorme, né? Tem um pesquisador, o Pasquale Petroni, ele fala, né, que havia um contingente enorme e quando o frio apertava eles desciam para a praia e passavam uns meses lá fazendo os sambaquis deles, né? E eu brinco que o nosso hábito de fazer farofa é cultural. A gente aprendeu a ir na praia e curtir essa praia com um bom lanchinho, né? Então, a gente tem da onde tirar. Então, abrindo essa ideia então, da São Paulo pré-colonial com as urnas, aqui são outros sítios pré-coloniais com datas de 2000, por volta, né, desse período, ainda que sítios ainda com um contexto um pouco não tão preservado, mas é uma vitória para a cidade. A gente pensar que uma cidade como São Paulo ainda é possível trazer essa população ceramista, essa população que estava lascando pedras, né? Porque para a arqueologia o que nos interessa não é o objeto em si, o objeto é o nosso documento, a gente quer chegar nesse ser humano. Né? A gente quer saber o que eles estavam fazendo. Então, aqui nós temos alguns sítios que estão na área de Perus, no Jaraguá, e abaixo nós temos o sítio lítico do Morumbi, que a Letícia vai fazer uma palestra mais para frente, dando detalhes. Eu só vou mostrar aqui, mas a Letícia vai fazer de uma forma bem mais interessante. Mas o sítio está perto, sabe aquele shopping, cidade, que você só consegue entrar de carro, que tem um condomínio? É ali. Bem próximo de lá, tem uma favela, Jardim Panorama. Quando você está na Marginal Pinheiros, você vê, tem aquela escola Avenue, e aí tem, né, essa favela. Então, o sítio arqueológico estaria atrás. E é muito interessante, porque mostra também uma forma de ocupação dos povos originários. Eles já sabiam o melhor lugar para ocupar, né? Então, está perto de rio, mas não está tão perto a ponto de pegar as cheias. Aliás, São Paulo era a Piratininga, que significa São Paulo peixe seco, porque você tinha enchentes, os peixes encalhavam, secavam. Então, assim,
já estavam falando, olha, tem enchente aqui, e a gente, né, continua passando pelo mesmo problema, certo? Então, os povos originários já sabiam os melhores locais, né? Inclusive, a geologia diz que esse é um ótimo local, porque não tem deslizamento. Inclusive, tem uma cartinha depois da Companhia das Índias, falando, olha, gente, vocês precisam ocupar os lugares onde não estejam assim, tão perto do rio, nem tão longe, que eram o quê? Os lugares que a população indígena já estava ocupando, né? A população indígena já tinha feito a trilha para a estrada do Anchieta, Rebouças, Corifeu, foi tudo apropriado pela invasão europeia, né? Então, o sítio lítico do Morumbi, que né, nós vamos ter, mas é só mostrar um pouquinho. O que me impressiona é que o Morumbi era um nada até os anos 80, e aí começam os arruamentos em 1964, e tinha um engenheiro, ele era alemão, dinamarquês, e ele veio para fazer esses arruamentos, e o cara, um engenheiro, consegue ver o que a gente não está habituado a ver, a diferença entre uma pedra lascada e uma pedra comum. Ele está abrindo a rua, ele fala, não, espera aí, essa pedra aqui é muito diferente. Ele coleta, ele faz desenhos, croquis, que os arqueólogos fazem, né? Olha só, esses desenhos foi feito por um engenheiro. Isso até hoje é feito na arqueologia, né? Então, ele leva esse material para o Instituto de Pré-História, e assim começa a história do sítio lítico do Morumbi, né? Aqui, só para vocês verem como que funciona o método, né? Quando a gente escava, nós não podemos, quando alguém encontra um material arqueológico, a gente pede para não pegar e trazer, porque a gente precisa dessas coordenadas para fazer uma análise, para entender a relação dessa peça com as outras peças. A gente precisa provar que essa peça saiu de determinadas camadas, né? Então, isso é só para vocês verem que isso é o quadriculamento, né? Esse é o quadriculamento, e conforme a gente vai escavando, nós vamos tirando a altura das peças, que é justamente que vai falar a antiguidade, vai trazer o rigor arqueológico, porque nós temos uma responsabilidade com a vida dessas pessoas, que não deixaram nenhum documento a não ser essas pedras. Então, nós temos a responsabilidade de trazer a vida delas da forma mais rigorosa possível, por isso a importância do rigor científico. E aqui foi interessante que, na escavação, nós pudemos observar que eu brinquei que era tipo um almoxarifado. Aqui, então, eles tinham a matéria-prima para lascar esse material, e aqui a gente vê um alinhamento desses blocos, que eu acho que foi intencional. Depois a gente vê... Não mudou? Espera aí. Aqui a gente vê, então, que eu brinco que era o almoxarifado, que você deixa a matéria-prima disposta para tirar núcleos, para depois lascar. Vocês vão ver na exposição e no catálogo como que funciona, né? Você tem um grande bloco, desse bloco você tira uma peça menor e você vai lascando até dar a forma que você quer e chegar no artefato. Né? Então, seria uma fábrica de produção de artefatos líticos, com seu almoxarifado. E aí foram anos de escavação, mas só há 2 anos atrás, 2023, que nós conseguimos, com o trabalho da Letícia, essa importante datação que traz uma São Paulo aí entre 3.800 e 4.000 anos antes do presente, né? E é isso, gente. A gente imaginar essa cidade, a gente só consegue imaginar essa cidade a partir da invasão, né? Então, se São Paulo traz isso, imagina aí as outras cidades que ainda não tiveram esse boom, desse crescimento da cidade, né? E aí, o que foi interessante, quando eu escavei, eu tentei
ver tudo o que tinha sobre a região do Morumbi, e acabei descobrindo um trabalho de uma geóloga que ela fez perfurações por vários pontos da cidade, zona leste, sul, oeste, e ela fez algumas próximas justamente dessa região. E o que ela estava vendo? Ela estava tentando estudar a geologia da cidade para ver locais que eram passíveis de assentamentos seguros, ou seja, que não haveriam deslizamentos de terra. E ocorre que ela fala que realmente no Morumbi, onde a gente tem o sítio lítico do Morumbi, é um ótimo local para assentamento. E ela faz, então, ela aproveita, como ela desce, acho que 15 metros de profundidade, ela recupera o pólen dessa amostra. E quando você recupera o pólen, você faz a datação também, e você traz uma São Paulo, ela recuou até 30 mil anos atrás, né? É por isso que, na nossa exposição, tem uma parte que nós falamos os ares de Piratininga, que são essas diferentes camadas que foram enterradas, mas que preservaram não só a história do ser humano, mas também dessa São Paulo, sua flora, fauna, né? E então aqui tem as datações que ela fez, e aqui então eu mostro um pouquinho do que era essa vegetação, né, há 8 mil anos. Então, pensar um pouquinho nos nossos jardins, o que a gente tem disso, o que a gente pode pôr. Aqui há 4 mil anos, que estaria mais próximo do que foi, né, a data do sítio lítico do Morumbi. Mas o que nós estamos vendo também, não sei se vocês sabem, mas há 4 milhões de anos caiu um corpo celeste aqui em São Paulo, no extremo sul, em Parelheiros, que é a cratera de Colônia, né? E essa cratera, ela tem quase 400 metros de profundidade, tem uma equipe de cientistas perfurando também, porque eles querem recuperar essas mudanças climáticas, essas São Paulo, né? E aí, nesse trabalho, eles estão confirmando vários pontos que a geóloga aqui apontou, que a gente tinha muita araucária, nós tínhamos florestas de araucárias aqui, por isso que nós temos um trecho da exposição que é uma reprodução de araucárias, nós temos os viajantes falando sobre o bairro de Pinheiros, que tinha araucárias, mas que acabou ficando Pinheiros, né? E tem, então, vários relatos dos viajantes falando dessa abundância de vegetação na cidade. Por isso, o nosso clima seria muito parecido que é Santa Catarina, na região das araucárias, né? Por isso, então, nós trouxemos as araucárias para a exposição. E aí, agora, entrando nesse período de contato, né, eu selecionei 2 sítios, as Cavas de Ouro do Jaraguá, que eu acho assim, incrível, porque, de novo, né, quando eu estava na escola, o que eu aprendi? Que a mineração de ouro começa em Minas, desculpa os mineiros, mas começa em Minas, lá por 1700 e tralalá, e começa, na verdade, 1580, aqui no Pico do Jaraguá. Desculpa, mineiros. Mas começou, né, tem o padre Anchieta, em 1554 já está relatando, Madre de Deus está relatando, e aí, então, começa, em 1580, a extração de ouro no Pico do Jaraguá. E foi muito ouro, lógico que depois, quando descobrem Minas, fica parecendo pouco, mas no início eles chamavam de Peru do Brasil, porque no Peru, né, estavam encontrando grandes quantidades de ouro, mas nós temos, então, até hoje, os remanescentes dessa mineração de ouro, que
Eu não sei se aparece para vocês o cursor, não, mas essas bolinhas amarelas são 4 cavas que elas são possíveis. A gente tem a Anchieta em azul, Anchieta Anhanguera em azul, e o amarelo é Rodoanel. Na parte, o pontinho verde é o Pico do Jaraguá. E vermelho é o Parque Anhanguera. Então, nós temos 2 cavas. Uma está dentro do cemitério Getsemane, que dá até para ver, eu não sei como que eles estão, se eles deixam entrar e olhar. E nós temos a cava número 2, que se você está na Anhanguera, você olha para o alto, tem uma escola, e aí ali é uma cava, é a cava número 2. E aí ela tem um período inicial, que começa, então, em 1580, e nós tivemos a felicidade de achar um livro de 1556, que relata o método e a técnica de mineração de ouro do mundo todo. E essa é a parte que eles falam sobre o método lusitano. Então, é um livro de 1556, e aí, se a gente parar para pensar que em 1580 começa a mineração, nós podemos inferir que, provavelmente, a mineração no Pico do Jaraguá começou dessa forma, e foi uma mineração que foi até o século XIX. Então, as cavas começam pequenas e vão se ampliando. Então, a gente tem aqui o período final, já com esse desenho do John Maui, que é um inglês que vem e relata a mineração de ouro. Ele desenha, né, esses degraus, e ele relata, então, que em cada degrau havia uma pessoa escravizada com a bateia fazendo a lavagem de ouro. E aí, o que é muito interessante é que tem outros indícios desse grande complexo de mineração de ouro. Nós temos um incrível em Guarulhos, com várias coisas preservadas, e eles são mais ou menos no mesmo período, mas no Jaraguá nós temos ainda os restos dos tanques de lavagem, que é o que está dentro de um território indígena. Nós temos, então, trilhas de pedra, que provavelmente era o encaixe da madeira para trazer a água quando traz água por gravidade, né? Então, você vai manipulando a água. Então, essas trilhas de pedras provavelmente estariam relacionadas à mineração de ouro. Nos estudos que nós fizemos ao longo do tempo, cada bolinha dessa, nós achamos que são áreas suspeitas, né? Então, nós fizemos o tombamento de 4 cavas, mas é provável que tenham mais cavas na região. Então, aqui é um trecho que nós suspeitamos que seja o degrau que o John Maui desenhou. Nós chegamos a fazer umas prospecções aí, mas nós não conseguimos encontrar. E essa é a situação de hoje, né? Porque são cavas, vocês vão ver depois no catálogo, na exposição, essas cavas hoje, elas têm 12 metros de comprimento, às vezes algumas têm 12 metros de profundidade, 20 metros de comprimento. Elas são muito longas, né? E elas são muito íngremes. Então, acaba que está num local desassistido pelo Estado. Então, vai ter esse descarte de entulho, né? Aqui nós estamos... Essa escola foi construída em cima da Cava 2. É essa escola que eu falo que dá para ver a partir da Anhanguera. Né? Então, essa é a situação atual da cava número 2. E ainda, então, dando continuidade a esse período de contato, nós temos um trabalho incrível também. Essa aqui é a Teodoro Sampaio, gente. Né? A Teodoro Sampaio passando pelo processo de impermeabilização.
Foi em 2012, havia o projeto de uma incorporadora para fazer um prédio do lado do Sesc Pompeia, Sesc Pinheiros, e para esse largo tem uma série de recomendações. Uma delas é que tem que ter arqueologia. Dentro da operação urbana, era preciso que as obras contemplassem pesquisas arqueológicas. Então, foi iniciada a pesquisa para construir fazer a fundação desse prédio. Foram encontradas cerca de 50 mil peças, bem do lado lá do Sesc Pinheiros. E o que se descobriu, o que é lindo da arqueologia, eu tive um professor que falava assim, que quando você encontra a peça, você está fazendo conexão com a última pessoa que jogou essa peça. Né? Então, eu tive a oportunidade de escavar no Mato Grosso um sítio de 6.000 e 22.000 anos, e ele falava assim: Paula, você parou para pensar que você está pisando no mesmo piso que alguém pisou há 6.000 anos atrás, porque a gente limpa, tira a terra, e falou assim, você viajou 6.000 anos, você está tocando uma coisa que alguém jogou há 6.000 anos, e passaram 6.000 anos e você está tocando, a sua digital está entrando. Então, é isso, né? A arqueologia, e o que é lindo é que vocês veem na outra peça, tem a digital. A gente não sabe quem é, mas tem a digital, tem uma pessoa. Por isso que a gente fala que a arqueologia não é o objeto, é o ser humano. Né? E aqui, então, o que se descobriu, então, aqui é a parte de laboratório, né, que você faz uma limpeza, mas foram encontrados vários fornos. Então, se descobriu que era uma olaria do século XVI, né? Então, uma olaria que tem a presença indígena, mas que ela dura, né? Ela tem um período de produção de 400 anos, e que, então, ela é apropriada pela ocupação europeia, tanto que os objetos vão mudando de forma em função. Né? Então, aqui vocês estão vendo um forno sendo evidenciado, mais um forno, e aqui, então, uma reprodução de como poderia ser esses fornos. Então, aqui, de novo, né, pensando no que eu falei, que geralmente os sítios estão próximos a corpos d'água. Então, aqui é o Rio Pinheiros antes da retificação, em azul. Vocês assim, para pensar, gente. O rio retificou, teve casa que mudou de lado. Né? Uma das casas que nós trabalhamos, que é a Casa do Bandeirante, a frente dela, hoje é os fundos, porque o rio estava na frente. Né? E era uma cidade totalmente voltada para a água. As pessoas tinham seu barquinho, todo mundo já tinha um mini porto na frente. Né? O rio era muito presente na vida, tanto que nós temos um bairro chamado Pari, que era um bairro de pescadores. Né? Tem o Rafael Abreu, que é um arqueólogo, ele estudou, ele fala a presença dos pescadores até 1950 no Vale do Anhangabaú. E, aliás, nós temos caiçaras no Ermelino Matarazzo, paneleiras, mas isso é um outro assunto. Né? Mas, então, veja, né, assim, a proximidade da água é importante até para o processo de industrialização da cidade. Né? E aí, agora, passando para esse período, né, da consolidação colonial, aquilo que o Paulo falou, eu não canso de repetir, falar do crescimento vertiginoso da cidade. Nós temos, então, a Casa do Itaim Bibi, parece aqueles desenhos. Eu lembro, quando eu era criança, eu via uns desenhos que cavava, e só ficava uma casa lá no alto. Foi surreal isso. Né? Então, a casa acabou sobrando, mas do pouco que sobrou, deu para sair muito material, um material muito interessante. Aqui, então, nós temos os tipos decorativos que
remetem a essa produção cerâmica local, que é uma cerâmica que mescla decoração indígena, que mescla com a tecnologia europeia, mescla com o saber das culturas africanas, né? E aí o que foi muito interessante é que São Paulo e Minas, Rio de Janeiro e Minas sempre tiveram um estudo muito forte relacionado com a arqueologia da diáspora africana. E em São Paulo nós estamos engatinhando ainda, né? Nós temos um acervo maravilhoso. Quando eu tive a oportunidade de ser a gestora desse acervo, eu falava, não é possível que não tenha nada representando as pessoas escravizadas, não tenha nada representando, falando dessa cultura aqui em São Paulo, né? E, na verdade, isso acontece porque os arqueólogos e arqueólogas que trabalhavam aqui ainda não tinham as ferramentas para reconhecer esse legado, né? Então, meio que brevemente, a gente colocou na exposição uma cerâmica que provavelmente está relacionado com a cosmogonia Bakongo, né? Então, esse sítio foi muito importante e foi analisado por uma arqueóloga, a Suzana, que ela veio de Minas e ela identificou, né? E a partir da vinda dela a gente passou a identificar mais objetos relacionados a essa cosmogonia, né? Então, essa cosmogonia Bakongo, ela representa a forma como os Bakongo veem o universo, como eles veem vida e morte, que é uma coisa cíclica, né? A linha do meio, que é a Calunga, representa o mundo dos vivos, né? O mundo real, e a parte de baixo o mundo, não o mundo dos mortos, mas enfim. Então, a gente tem essa cosmogonia que, às vezes, é representada por uma cruz e um X, porque esse X está relacionado com o ciclo do Sol. O Sol nasce, ele tem o seu ápice, ele se põe, e aí ele renasce novamente. Então, o universo Bakongo, ele é... Eu não sou especialista, tá, gente? Eu só estou trazendo, mas ele traz essa vida cíclica de nascer, morrer e renascer, né? E aí, por que a gente fala da arqueologia da diáspora africana? Porque a arqueologia da diáspora africana, ela vai além de falar da pessoa escravizada. Ela fala das resistências, ela fala das lutas, ela fala de um ser que não foi um ser passivo que aceitou. Ele vem com ele tolhido de bens materiais, ele vem só com a roupa dele, mas ele traz a cultura dele consigo e ele põe isso aonde? Na cerâmica, que é a forma de resistir. Então, eu não posso exercer minha cultura, mas eu vou pôr a minha resistência aqui na cerâmica, né? Então, a cerâmica é muito importante, e aqui, então, nós teríamos uma representação, uma possível representação da cosmogonia Bakongo, porque tem o X, né? Aqui também, só para mostrar que agora que a gente tem esse olhar, nós convidamos alguns especialistas da área, que inclusive um deles é o Cláudio Simanski, e ele vai fazer uma palestra aqui também falando sobre a arqueologia da diáspora africana. E ele foi olhar o acervo, e nós estamos vendo que outros acervos da cidade tem a presença, então, desses elementos que mostram a resistência dos povos escravizados e seus descendentes. Então, aqui seriam mais algumas vasilhas, uma vasilha que a parte interna ela está toda vermelha, que provavelmente está relacionado com o rito de passagem. Aqui no meio, nós temos um cachimbo que está com a cruz, que é muito a cosmogonia Bakongo, e a parte de cima também está relacionada com esses ritos dos povos, das culturas africanas, né? Aqui mais também um elemento, às vezes a cosmogonia está representada por um trevo,
E aqui a outra parte interessante é que muitas etnias vieram com as suas escarificações, né? Que são as marcas no rosto, no corpo, que indicam, né, é uma comunicação, já a pessoa olha e vê o tipo de escarificação, já dá para saber a etnia, sabe se a pessoa é casada, enfim, tem uma série de informações nas escarificações, e tem algumas escarificações que podem ser vistas, reproduzidas nas cerâmicas também. Então, como aqui é o caso, né, que a gente tem essa imagem de Rugendas, é uma mulher com as escarificações, e aqui algumas cerâmicas, tem algumas cerâmicas que têm até as escarificações mais arredondadas, né? E aí, assim, nós não tivemos tempo para abordar o sítio cemitério dos aflitos, mas eu vou falar bem rápido, porque acho que meu tempo já está dando. Mas eu acho importante a gente falar, né? A gente pega esse gancho, então vocês vejam que a partir de uma pequena peça, o quanto que a gente não trouxe de universo, o quanto de um universo não está numa pequena peça de cerâmica, né? E aí, então, dentro desse olhar para essa peça, eu tomei a liberdade de trazer um outro sítio muito importante, que é o sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos, que vem de um tombamento da Liberdade, vem de uma ideia de testar perímetros arqueológicos. E aí, voltando à pergunta, né, como é que a gente trabalha arqueologia numa cidade como essa? Porque uma coisa é você saber que tem sítio arqueológico, você vai lá, marca, faz uma camada aí de georreferenciada e fala tem 90 sítios. Mas como que nós fazemos para preservar e não perder o potencial arqueológico que a gente ainda tem na cidade? Por isso, nós elaboramos, na época, os 4 perímetros arqueológicos, entre eles o Pari, a Liberdade. E o da Liberdade foi, assim, a gente tinha acabado de apostar nesse perímetro arqueológico da Liberdade, já meio achando que não ia encontrar nada, e a equipe de arqueologia, que foi da Alaska, encontrou uma falange, né? Esse quarteirão, na verdade, do Cemitério dos Aflitos, ele era um quarteirão, era um cemitério, e a Cúria tirou os sepultamentos, levou para o Cemitério da Consolação, falou, nós tiramos tudo daqui, nós vamos agora lotear, porque nós precisamos de verba para fazer a Catedral da Sé. É um cemitério que ele é de 1772, algo assim, e desse cemitério só sobrou a Capela dos Aflitos, que é o beco que está lá. Ocorre que algumas coisas ruins acontecem para proporcionar coisas boas, e um proprietário que tinha um terreno ao lado da capela, ele demoliu a casa sem autorização dos órgãos de preservação e falou, bom, já que demoliu, nós pedimos para fazer, então, contratar a equipe de arqueologia. E aí, de fato, a equipe encontrou, né, ela fez a escavação. Hoje, se vocês passarem lá, na Rua Galvão Bueno, número 52, mais ou menos tem um grafite na frente, você pode ir pelo Beco dos Aflitos. E daí saíram 9 indivíduos. Foi possível, apesar de ter casas construídas em cima, recuperar remanescentes humanos de 9 indivíduos. E nós vimos pela lateral que tem restos, né, indo para os prédios do lado. Por isso, o IPHAN reconheceu todo o quarteirão como um sítio arqueológico, né? E o que foi interessante é que, junto a um crânio, foram encontradas as contas. Essas contas azuis eram utilizadas geralmente pelas pessoas escravizadas. Lembrando que esse cemitério ele foi criado porque ele estava do lado da Santa Casa de Misericórdia, que atendia todas as pessoas desassistidas da cidade. Então, nesse cemitério foram enterrados indígenas, foram enterrados imigrantes, portugueses, italianos, enfim, pessoas
que eram mortas na forca, né, porque a forca era lá onde é a entradinha do metrô Liberdade, né, tinha o Pelourinho, onde é o respiro do metrô Liberdade, né, perto do Fórum. Então, você tem até hoje, né, os movimentos organizados pelo Instituto Tebas, eles fazem um roteiro que sai da Igreja da Boa Morte, que a pessoa condenada ia encomendar a Boa Morte, passava e era enforcada onde é hoje a entrada do metrô Liberdade, e aí entra a história do Chaguinhas, né, por isso o nome Liberdade, porque o Chaguinhas foi, acho que da Marinha, do Exército, ele lutou por melhores condições, ele foi condenado à morte. Quando ele foi enforcado, a corda arrebentou 3 vezes e as pessoas começaram a gritar liberdade. Então, a liberdade está mais associada à sua gênese aos povos de origem, né, africana, né, de cultura africana, e com o tempo foi se tornando asiática. E é esse tipo de apagamento que a arqueologia não quer, né? A arqueologia ela não quer apagar os povos asiáticos. A arqueologia quer ampliar o leque de todas as possibilidades que a gente tem num terreno, né? Então, esse achado veio catalisar um movimento que já estava acontecendo há muito tempo, dos grupos que vinham reivindicando o terreno como terreno de pessoas negras, pretas também, né? Então, vejam o potencial da arqueologia, né? E para a história da arqueologia foi maravilhoso, porque comprova, então, o estudo que o nosso colega Renato Mangueira estava fazendo, que ele falava, estou achando que em terrenos que você tem até 3 andares construídos, você consegue preservar o contexto arqueológico. E foi isso que aconteceu. A gente tinha uma casa nesse terreno de 2, 3 andares, e a gente encontrou material preservado. Essa área hoje, por meio da arqueologia, foi declarada de utilidade pública, foi desapropriada e projeta-se um memorial para o local, né? Então, eu tenho muito orgulho de todos os arqueólogos e arqueólogas que vêm trabalhando e trazendo essas ferramentas para a gente manter essas histórias não enterradas e tentar colocar nos livros de história, né? E a gente ainda tem muito que pensar na cidade, né? A gente tem uma arqueologia industrial. Eu tive a felicidade de escavar o Parque Augusta, que trouxe a história das meninas, que a educação para as mulheres foi muito pesada no fim do 19 e início do 20, né? As mulheres foram traumatizadas nessas escolas. Então, o Parque Augusta pôde trazer uma escola que estava totalmente apagada, e nós encontramos essa escola na escavação, e com ela trouxe a história dessas meninas que são invisibilizadas durante a vida delas. Algumas meninas entravam e não saíam vivas, né? Então, a arqueologia ainda tem muito que contar sobre a cidade. Eu vou encerrando aqui com um trecho da música da Clara Nunes, né, que ela fala que cada grande cidade o mato vai cobrir, das ruínas um novo povo vai surgir. E eu gosto que ela fala: as pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Então, é uma luta para a arqueologia se manter na cidade, é uma luta para a gente mostrar o que a gente encontra. Nós estamos aprendendo a conversar com a sociedade. E, de novo, eu só tenho a agradecer ao Paulo, a essa casa, por permitir que a gente conte essas histórias. Tem muito mais para contar, mas é só para deixar aqui um gostinho, uma curiosidade para vocês pesquisarem por parte também.
E vai ter oficina lítica. Essa oficina de lascamento não é em todo lugar que vocês encontram, não tem nas universidades, então aproveitem. Aproveitem a Letícia, aproveitem o Luiz Cláudio Simanski, que vai trazer essa história da arqueologia da diáspora africana, é uma delícia. Tá bom? Então, eu agradeço vocês, espero que minha fala tenha sido clara, e eu estou aberta para dúvidas, perguntas. Pessoal, agora a gente tem um ciclo breve de perguntas, porque eu imagino que todo mundo deve estar bem ansioso para conhecer a exposição. Então, quem tiver perguntas, pode levantar a mão, a gente vai ter esse momento, tá bom? A gente faz em ciclo de 3, seu nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Arthur Rosestraten, muito obrigado, Paula. Quero dar os parabéns pela pesquisa e por tudo que você trouxe aqui para a gente refletir. Eu queria te ouvir sobre aquilo que é uma coincidência e não coincide entre Piratininga e os mapas que nós vimos da região metropolitana de São Paulo. Você diz das trilhas que já estavam abertas e que foram apropriadas? Não, eu penso assim, Piratininga coincidia com isso que a gente entende como a região metropolitana de São Paulo? Era maior? Era menor? Onde é que estavam esses limites, né? Bom, isso é uma coisa que nós estamos também descobrindo, porque a concepção indígena de limites é muito diferente da nossa, né? Tem uma passagem muito interessante, porque é muito difícil, às vezes, você explicar para o Guarani que precisa demarcar a terra. Ele falou assim, mas como? Assim, o Brasil é nosso, né? Tanto que eles viajam, saem, ficam... Então, tem uma história interessante, antes da represa Billings, que um grupo desceu para visitar os parentes, ficaram meses. Quando eles voltaram, tinha uma represa no lugar. E eles ficaram, gente, mas que chuva foi essa? De onde que cai? Né? Então, assim, a gente precisa entendê-los também, porque, de fato, a gente olha para a cidade com os nossos limites, não com os limites deles, né? Mas o que a gente sabe, por exemplo, é que durante muito tempo o Piabiru foi visto como uma lenda. Hoje a gente sabe que o Piabiru, de fato, existiu, né? Então, a gente tem uns trechos do Piabiru passando por São Paulo, que seria Corifeu, né, que está ligando. Então, Piabiru e suas trilhas secundárias levando para Cotia, indo para o sul, que eles chamavam da Mesopotâmia Paraguaia, e já sabe que tinham postos de diálogo. Você deixava tipo uma carta, e aí vinha alguém, pegava nesse posto e levava. Então, a gente tinha o Piabiru, assim, isso está muito presente no livro do Pasquale Petroni, que se chama Aldeias e Aldeamentos em São Paulo, que ele vai dando todas essas trilhas. Então, a Anchieta, por exemplo, que era uma trilha que foi aberta pelos povos originários, porque eles iam para a praia. Tanto que você teve uma escavação no Moraes, aqui no Vale do Ribeira, né, que é aqui em cima, já no Planalto, que tem dente de tubarão perfurado. Ou seja, os caras estavam descendo se comunicando, né? Tem um outro estudioso que ele conseguiu ver que um tubarão foi dividido por vários grupos diferentes. Então, você encontra partes desse tubarão num sítio arqueológico super distante, em outro. É um dos trabalhos também que eu acho que a equipe do Astolfo Araújo está fazendo também, que é mapear os sítios arqueológicos cerâmicos e líticos do estado de São Paulo. Então, através dessa cultura material, talvez tentar delimitar essas manchas de ocupação através do que esses artefatos falam. E esse trabalho é muito legal porque está falando de pintura rupestre em Guarulhos, gente. Em Guarulhos, né?
Então, assim, acho que para o estado de São Paulo a gente consegue mapear melhor, mas aqui para o município ainda é um pouco difícil porque muita coisa se perdeu também. Eu vejo relatos dos funcionários do metrô da Praça da Sé falando: saiu um monte de vaso, né, que foi tudo jogado fora. Então, assim, a gente perdeu muita coisa, mas a gente pode ser que São Paulo seja mais de 4.000 anos. Faz todo sentido, porque a gente tem 9.000 anos para o Vale do Ribeira, né? Então, e São Paulo no interior está dando 12.000 ou mais, né? Então, pode ser que aqui, só que a gente perdeu, né? Mas mesmo assim, vejam a luta, né? O Abílio Ferreira, que é do Instituto Tebas, ele fala: Paula, não existe coincidências, a gente tem aí uma proteção fora energética aí que está segurando as coisas para as pessoas certas acharem, né? Não sei se eu respondi. Uma conversa com a Letícia depois. Acho que desligou, então. Boa. Fazer cidade contemporânea, com as questões da climática. Então, eu trabalhei 15 anos do Departamento do Patrimônio Histórico, né? Então, muitas coisas, tem 1000 problemas lá, a gente sabe, enfim, mas é o caminho que tem para a gente buscar a preservação encaixada dentro desse planejamento urbano. Por isso que nós fizemos os perímetros arqueológicos, eles estão tombados pelo Compresp, nessa ideia de que nas obras de infraestrutura, então teve no calçadão, hoje eu não estou mais lá, mas na época a gente pediu para os trilhos do bonde serem incorporados na obra, indicando qual era a linha, para onde ia. Existe, quando teve o plano diretor em 2014, nós conseguimos colocar o levantamento e o cadastramento arqueológico dentro do plano diretor. Então, tem sim, só que incomoda, né? A gente está num momento muito difícil, que não interessa, né? Nós havíamos feito 4 perímetros, e mais 2, que seriam no Campos Elíseos, e outro tem no Jaraguá, na Luz, tem em vários lugares, e está engavetado. Agora que eu não estou lá, eu posso falar. Mas incomoda demais, e nós incomodamos demais. Mas nós conseguimos colocar aí, são mais de 20 resoluções de tombamento que têm arqueologia com essa ideia de
é que a nossa sociedade fragmentou tudo, né? Na verdade, nós estamos... Não dá para pensar em zoneamento, em perímetro urbano, sem conversar com a comunidade, sem ver. Nesse ponto, teve o TICP, que é o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, que foi muito importante, que visava ouvir e a população indicar qual que seria o zoneamento. E, nesse TICP, eles colocaram arqueologia, principalmente lá em Perus, né? Então, e hoje também a arqueologia entra em debates políticos mais graves, como violação dos direitos humanos, como o da Vala de Perus, que tem equipes de arqueólogos trabalhando também. Então, a arqueologia ela é desse passado, mas é de um passado recente também, e que é presente pelas discussões e tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas tem essa tentativa, sim, de encaixar no planejamento urbano. Os outros órgãos da prefeitura, quando vão pensar zoneamento na cidade, entram em contato com o DPH e tentam incorporar, geralmente incorporar os sítios arqueológicos e não os potenciais, né? O IPHAN ele não tem esse mecanismo de potencial arqueológico, de perímetro arqueológico, eles não têm essa ferramenta. Então, algumas cidades do Brasil estão adotando esses perímetros arqueológicos, o que acaba auxiliando o IPHAN na hora de liberar planejamento urbano, obras ou revitalização de bairros. Esses perímetros acabam entrando, sim, operação urbana, que tem o EIA-RIMA, né, que é o relatório que faz o inventário dos bens imateriais, culturais, arquitetônicos, acaba colocando também o potencial arqueológico, como foi no Largo da Batata. Mas é isso, tem altos e baixos, depende muito da gestão, né? Algumas coisas eles têm que engolir, as outras, se eles puderem apagar, eles nem põem, né? Não sei se eu respondi. O ideal seria fazer isso, porque quando nós delimitamos um pedaço, o estudo está completo, né? Então, se escreve uma minuta do que vai ser tombado, do que tem que entrar nesse perímetro, e isso é levado para o Compresp. Então, às vezes, é feito um estudo de 1 ano, isso chega fechadinho já com o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais as casas, quais os lotes que estão tombados, e vão para o Compresp aprovar ou não. Aí, se o Compresp tomba, meio que está fechado nisso, mas existe a possibilidade de pedir para inserir, né, via Compresp também, solicitar a inserção de outros pontos que achem interessante, que não foram contemplados. O que a gente está percebendo é que precisa ter um novo meio de... O tombamento ainda é uma ferramenta importante, mas ele foi feito muito de cima para baixo, né, de pessoas com um olhar, às vezes, muito elitizado. E o que a gente está percebendo é que esses estudos de tombamento, o ideal seria ser feito por audiências públicas, por grupos de trabalhos, porque aí já chega mais fechado, sem tantos conflitos, né, ouvindo todos os setores, né. Nada. Vamos para uma última pergunta. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela palestra. Meu nome é Renata Filipov, além de irmã da Karen, que frequenta aqui a Casa Museu há muito tempo, eu sou docente do Departamento de Letras da Unifesp, em Campos Guarulhos. E nós temos lá alguns colegas da história e um projeto antigo de abrir realmente uma graduação em arqueologia. Então, eu sei que os nossos colegas estão trabalhando no CAF. Eu sou do CAF. Do CAF, Vala Perus, enfim, Graciela, o Edson Teles e tal.
Eu tenho 2 perguntas pontuais, curiosidade realmente, né? Como eu trabalho em Guarulhos, você mencionou pinturas rupestres e uma quantidade grande de sítios importantes em Guarulhos. Em que região da cidade? E se poderia falar um pouquinho, ainda bem pouquinho, sobre esse sítio do Franquinho. Me interessei muito por isso. Sabe alguma coisa? O que foi encontrado lá? Enfim. Obrigada. Esses estudos eles estão na mão mesmo da Cláudia Plains, né? Antes dela começar lá, havia um grupo de geólogos, Lúcia Giuliani, o marido dela, esqueci, que é Giuliani também, o ex-marido, que eles fizeram um levantamento do complexo de mineração de Guarulhos, que tem assim túneis, está muito mais preservado que o do Jaraguá, tem muita coisa, ocupa assim grandes extensões de muros elaborados em pedra. Então já saiu algum artigo na FAPESP, tem esse grupo que fez esse levantamento e entregou para a Cláudia Plains dar continuidade. Então, teria que conversar com ela para ver em que pé está, mas eu lembro que tem uma publicação na FAPESP, na revista da FAPESP, falando sobre isso, né? Eu sou do CAF, tenho minha colega aqui também, que é do CAF, né? Nós estamos trabalhando com a pesquisa antemortem e pós-mortem dos remanescentes humanos da Vala de Perus, né? E o CAF está nessa luta há mais de 10 anos, né? Então, Unifesp, de parabéns por abrir um espaço para isso, mas sobre Guarulhos não dá para falar muito. A pintura rupestre, não sei se você quer falar. A Letícia pode falar da pintura rupestre lá de Guarulhos. Essa gravura, na verdade, é uma gravura, não é uma pintura, né? Ela está entalhada na rocha. Eu não conheço muito bem Guarulhos, mas quem encontrou esse sítio, ela chama Camila Rezende, ela é uma moradora de Guarulhos, ela é de lá, e é um lugar que é um mirante, foi isso que ela contou pra gente, né? Então, provavelmente você deve saber onde é, eu não sei onde é, nunca fui, não? Ela falou que é muito frequentado, todo mundo vai lá ver o pôr do sol, só que eu acho que não é tão óbvio, como ela tem um olhar treinado para isso, ela conseguiu ver essas gravuras na rocha, que eu acho que são círculos, se eu não me engano. E o mestrado dela é sobre isso e outras gravuras também no estado. Mas esse sítio de Guarulhos, quem estudou foi ela, chama Camila Rezende. Não. Gente, muito obrigada pelas perguntas. Eu fico muito feliz em repartir tem muita coisa para contar, né? Então é difícil às vezes organizar e se conter. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Adorei estar aqui de manhã. E é isso. Obrigada. Bom, pessoal, a gente agradece muito a presença de vocês aqui essa manhã. Lembrando que a Casa Museu está aberta para visitação. Os ingressos vocês podem adquirir ali na porta. E a gente só pede que as fotos sejam sem flash e as bolsas sejam guardadas no guarda-volumes. E que a nossa programação, na verdade, de cursos e palestras foi inaugurada hoje com a Paula. Teremos Carolina Guedes, arqueóloga aqui, Letícia e muitos outros nomes fundamentais da arqueologia hoje. Então, nos acompanhem. A gente vai ter oficinas, palestras online, presenciais. A programação está maravilhosa. A gente espera vocês. Obrigada, gente. Bom dia.